Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Hoje nós estamos abrindo a nossa playlist acerca das propriedades periódicas dos elementos químicos. E dentro dessa playlist, a primeira propriedade periódica que iremos estudar chama-se raio atômico. Bem, estudantes, vamos então iniciar verificando a definição de raio atômico. Bem, o raio atômico, em linguagem simplificada, pode ser entendido como a distância do centro do núcleo do átomo até a sua camada de valência, onde você lembra que camada de valência é a camada eletronicamente ocupada, a camada eletrônica mais distante do núcleo do átomo. Pois bem, apenas reforçando, raio atômico, em linguagem simples, é apenas a distância que vai do centro do núcleo até a última camada eletrônica, até a camada de valência do átomo. Sendo assim, observe bem essa imagem, onde nós temos aqui o núcleo de um átomo, núcleo, ok? E ao redor desse núcleo temos a eletrosfera, e essa eletrosfera, lógico, nós bem sabemos, é formada por camadas eletrônicas, níveis de energia. Então, observe, em linguagem simples, o raio do átomo é a distância do centro do núcleo até a camada de valência daquele átomo. Raio atômico. Vamos então estudar o raio atômico dentro dos grupos da tabela periódica. Então vejamos, na tabela periódica, dentro de um mesmo grupo, ou seja, dentro de uma mesma vertical da tabela, a quantidade de camadas eletrônicas aumenta no sentido de cima para baixo. Professor, eu acho que eu não consegui entender bem essa informação. Então vejamos um comentário acerca disso. Ora, aqui você tem uma tabela periódica, inclusive deixe-me colocar para você aqui um zoom, só para você observar. Aqui está a tabela periódica, ok? E nessa tabela periódica, você tem aqui um certo elemento do primeiro período, aliás, o elemento hidrogênio. Ora, o hidrogênio é um elemento químico que tem apenas uma camada eletrônica. Então, o raio atômico do hidrogênio, o raio do hidrogênio, é a distância que vai do centro do núcleo do átomo hidrogênio até a sua camada de valência, ok? Agora observe, se você foca um elemento abaixo do hidrogênio, por exemplo, o lítio, um elemento do segundo período, ora, se o lítio é do segundo período, então ele tem duas camadas eletrônicas. Observe então que para um elemento do segundo período, se nós temos duas camadas eletrônicas, então é fácil entender que o raio atômico do lítio é maior que o raio atômico do hidrogênio, porque o lítio tem mais camadas eletrônicas. Então a distância do núcleo para a última camada eletrônica é uma distância maior, o raio atômico é maior. Então vamos observar aqui um elemento químico que seja do terceiro período da tabela periódica. Temos aqui o elemento sódio, dentro do mesmo grupo aqui o elemento sódio, e observe que o sódio tem três camadas eletrônicas. Então se você compara o raio atômico do sódio com o raio atômico do lítio, observe que o raio atômico do sódio é maior, porque o sódio tem mais camadas eletrônicas que o lítio. Mas se você observa agora um elemento abaixo do sódio, como por exemplo o elemento potássio, ora, o potássio é do quarto período. E se o potássio ele é do quarto período da tabela periódica, isso quer dizer então que o potássio tem 4 camadas eletrônicas, então ele tem um raio atômico maior que o raio do sódio. Aluno, observe, o sódio do terceiro período só tem 3 camadas eletrônicas.
Já o potássio, que é do quarto período, tem 4 camadas eletrônicas. Então, logicamente, a distância do núcleo para a última camada é maior e o raio atômico do potássio é maior que o raio atômico do sódio. Agora, você pode observar um elemento químico abaixo do potássio, no caso o rubídio, e o rubídio já tem 5 camadas eletrônicas, então o raio atômico já é maior. Se você observa aqui o próximo elemento do mesmo grupo, o elemento césio, o elemento radioativo césio, observe que o césio tem 6 camadas eletrônicas. Então o raio atômico do césio, observe, ele é maior que o raio atômico do rubídio, porque enquanto o rubídio tem 5 camadas eletrônicas, o césio, por sua vez, ele tem 6 camadas eletrônicas. A distância do núcleo para a última camada é bem maior. Agora, aluno, se você observa aqui o frâncio, olha bem o elemento frâncio, ele tem 7 camadas eletrônicas. Então, a sua eletrosfera, ela apresenta uma distância do núcleo até a camada de valência bem maior. Então, temos aqui um raio atômico maior. Então, você percebeu que, à medida em que você lê um grupo de cima para baixo, logo de início, temos o aumento da quantidade de camadas eletrônicas e, consequentemente, a distância do núcleo até essa última camada eletrônica vai aumentando, ou seja, o raio atômico vai aumentando. Temos aqui, então, a nossa conclusão. Na tabela periódica, dentro de uma mesma família, dentro de um mesmo grupo, o raio atômico aumenta de cima para baixo. Então, observe, quanto mais para baixo está o elemento químico, mais camadas eletrônicas ele tem, maior é o seu raio atômico. Elementos mais embaixo na tabela periódica apresentam o raio atômico maior. E essa é a primeira conclusão desse nosso primeiro vídeo acerca das propriedades periódicas. Agora, raio atômico dentro do mesmo período. Ora, aqui nós vamos lançar uma pergunta importantíssima logo de início. Na tabela periódica, observe bem, átomos de elementos do mesmo período apresentam a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Isso é um fato já estudado em aulas anteriores. Por exemplo, se você tem vários elementos químicos do terceiro período da tabela, todos aqueles elementos têm 3 camadas eletrônicas. Se você observa elementos do segundo período da tabela periódica, todos eles têm apenas 2 camadas eletrônicas. Sim, professor. E qual é a pergunta que iremos tirar a partir desta observação? Aluno, a pergunta é a seguinte: já que, uma vez que átomos do mesmo período têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, isso significaria dizer, eu pergunto, que elementos do mesmo período apresentam o mesmo raio atômico? Observe bem, aluno. Você sabe que raio atômico é a distância do centro do núcleo até a última camada eletrônica. Então, se vários átomos apresentarem a mesma quantidade de camadas eletrônicas, será que o raio atômico será o mesmo? Vamos então tentar analisar e responder essa importante pergunta? Ora, logo de início eu te afirmo que a resposta é não. Átomos que estão no mesmo período, mesmo sabendo que eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, mas eles não terão o mesmo raio atômico. Átomos de elementos do mesmo período da tabela periódica não apresentam o mesmo raio atômico. Professor, mas você não explicou ainda por que isso acontece. Sendo assim, estudante, vamos responder a nossa pergunta observando elementos químicos apenas, por exemplo,
lá do segundo período, aqui do segundo período da tabela periódica. Então, nós temos aqui o neônio, ok? E o neônio, sendo um elemento do segundo período da tabela, ele apresenta duas camadas eletrônicas, onde você bem sabe que o raio atômico do neônio é a distância que vai do centro do núcleo até a sua camada de valência. Mas, quando você observa o elemento flúor, note, houve um aumento da distância do núcleo para a camada de valência. Continue observando. Se você analisa o elemento oxigênio, observe que o raio atômico aumentou. Note que dentro do mesmo período, nós não temos elementos com o mesmo raio atômico, mesmo sabendo que eles têm a mesma quantidade de camadas. Se você continua observando outros elementos aqui do segundo período, por exemplo, vamos observar o elemento nitrogênio, notem que ocorreu aumento na distância do núcleo para a última camada, a camada de valência está mais distante do núcleo, e se você observa ainda o elemento carbono, eita, camada eletrônica de valência ficou mais distante do núcleo, o raio está aumentando. Cada vez que eu observo um elemento mais para a esquerda na tabela periódica, eu estou notando que o raio atômico está aumentando. Vamos ver aqui um elemento mais à esquerda do carbono. Deixe-me ver o elemento boro. O raio atômico aumentou mais uma vez. Espere um pouquinho. Vamos observar um elemento mais à esquerda ainda que o boro, o elemento berílio. Aluno, o raio atômico continua aumentando. Meu Deus do céu. E vamos observar ainda um outro elemento aqui do segundo período. Vamos ver o elemento lítio. Atenção, a camada eletrônica é bem maior. Então, aluno, você notou como do neônio até o lítio, como o raio atômico foi aumentando, aluno? Essa sequência de imagens está mostrando para você que os elementos do mesmo período, eles têm sim a mesma quantidade de camadas eletrônicas, mas o raio atômico não é o mesmo. Aliás, essa ilustração mostrou para você o seguinte, vamos lá. Nós podemos notar, concluindo as nossas observações, que dentro de um mesmo período, os elementos mais para a esquerda apresentam raios atômicos maiores. Dentro do mesmo período, cada elemento mais à esquerda tem um raio atômico maior. Observe ainda o reforço acerca dessa informação. Enquanto mais para a esquerda está o elemento químico, maior é o seu raio atômico, ok? Ou seja, o aumento do raio atômico, ele acontece dentro de um período da direita para a esquerda. Agora, por que isso acontece? Foi dito aqui que elementos do mesmo período, eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, mas o raio atômico não é o mesmo. Inclusive, comentamos que quanto mais para a esquerda está o elemento, maior é o raio atômico. Mas por que isso acontece? Vamos responder a essa pergunta observando esses dois átomos de elementos químicos distintos. Vamos analisar dois elementos de um mesmo período, sim, porque o lítio tem duas camadas eletrônicas, ele é do segundo período da tabela periódica, o neônio tem duas camadas eletrônicas, ele é do segundo período da tabela periódica. Aliás, aluno, eu acho que você consegue perceber, né, que o lítio é o primeiro elemento do segundo período e o neônio é o último elemento do segundo período. Professor, por que o senhor está trabalhando com elementos do segundo período? Esses comentários são válidos apenas para elementos do segundo período? Não, alunos. Eu estou utilizando o segundo período, não é só como um exemplo, mas tudo que eu comento para o segundo período tem
a mesma funcionalidade no terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, no primeiro período da tabela periódica. Aqui é apenas um exemplo para podermos discutir por que os átomos mais para a esquerda na tabela periódica têm raio atômico maior. Então vamos lá. Apenas como exemplo, vamos observar o lítio e o neônio, ambos apresentando duas camadas eletrônicas, pois ambos são do segundo período da tabela periódica. Agora vamos observar aqui alguns detalhes, que o lítio ele tem duas camadas, mas tem 3 cargas positivas no núcleo. Aluno, esse 3 mais está significando 3 cargas positivas no núcleo. Eu sei que você lembra que além de cargas positivas no núcleo, também existem os nêutrons dentro do núcleo. Todavia, nessa análise, vamos apenas observar a quantidade de prótons que há no núcleo do átomo. Observe bem, o neônio, ele tem 2 camadas eletrônicas, tudo bem, mas dentro do seu núcleo existem 10 cargas positivas, 10 prótons. Então, observe que nós temos a mesma quantidade de camadas, mas as quantidades de prótons dentro dos núcleos não são as mesmas quantidades de prótons. Vamos lá. Então, nós temos aqui o lítio e o neônio, como eu já havia comentado com vocês. O lítio, ele é justamente do início do segundo período, o neônio é aqui do final do segundo período, e o lítio, ele possui apenas 3 prótons no núcleo, o neônio 10 prótons no núcleo, e nós veremos que a mudança do raio atômico está associada a essa quantidade de prótons que há no núcleo do átomo. Então observe uma pequena consideração. Se o núcleo tem cargas positivas e a eletrosfera tem elétrons que são cargas negativas, inclusive nesse símbolo, nesse desenho, nessa representação, não aparecem aqui os elétrons desenhados, mas você sabe que a eletrosfera possui elétrons que são cargas negativas. Ora, e você sabe também que cargas opostas se atraem. Então, aluno, é fácil você entender que o núcleo positivo do átomo, ele está sempre atraindo para perto de si a eletrosfera, porque a eletrosfera tem carga negativa. Então, essas setas que eu desenhei apontando para o núcleo, significa dizer que o núcleo exerce uma força de atração sobre as camadas eletrônicas. Vejamos aqui o texto que eu preparei para você. A maior quantidade de prótons no núcleo do neônio proporciona uma maior atração do núcleo sobre as 2 camadas eletrônicas. Vamos analisar essa expressão, isso que foi dito. Aluno, nós temos 2 camadas eletrônicas no neônio, 2 camadas eletrônicas no lítio. E já sabemos que as camadas eletrônicas são atraídas pelo núcleo, pelas cargas positivas do núcleo. Todavia, aluno, observe que dentro do núcleo do neônio tem 10 cargas positivas para atrair 2 camadas eletrônicas. No núcleo do lítio, nós só temos, aluno, 3 prótons positivos para atrair as mesmas 2 camadas. Então, notem, até mesmo pela dimensão das setas que eu desenhei. Olhe bem a dimensão das setas que foram colocadas. Observe que a atração que o núcleo do neônio exerce sobre essas camadas é uma atração bem mais intensa que a atração que o núcleo do lítio exerce sobre as 2 camadas. Essa atração do núcleo do neônio pelas camadas é maior porque tem mais cargas positivas para puxar as camadas eletrônicas. Então observe
o núcleo puxando as camadas e as camadas se aproximam do núcleo. Isso mesmo, estudante. A forte atração exercida pelo núcleo do neônio, Ne, provoca aproximação das camadas e redução do raio atômico. Então, dentro de um mesmo período, o raio atômico não é o mesmo, porque ainda que nós tenhamos a mesma quantidade de camadas, mas essas camadas podem sofrer uma grande atração e se aproximar do núcleo, provocando uma redução do raio atômico. Se você observa o que acontece com o nosso lítio aqui, no caso do lítio, a menor quantidade de prótons no núcleo do lítio proporciona menor atração do núcleo do lítio pelas mesmas duas camadas. Então, se essa atração é menor, observe, realmente o núcleo do lítio atrai as camadas, mas é uma atração fraquinha, e essa fraca atração faz com que as camadas se afastem. Isso mesmo, a menor atração exercida pelo núcleo do lítio permite o afastamento das camadas eletrônicas e, consequentemente, o aumento do raio atômico. Então, aluno, observe que eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas, duas camadas. Agora, cuidado para você não se complicar. O lítio, como está no começo do período, tem menos prótons, diremos assim, a carga nuclear do lítio é menor. A carga nuclear do lítio é menor, então exerce menor atração sobre a eletrosfera e as camadas se afastam, aumentando o raio. Se você observa o caso do neônio, a carga nuclear é maior. Aluno, você pode falar assim, a quantidade de prótons no núcleo é maior, ou você pode dizer, a carga nuclear é maior. E essa maior carga nuclear faz com que as camadas se aproximem do núcleo. Então, aluno, é importante que você dê pausa nesse vídeo e observe bem essa imagem, porque aqui está a explicação. Por que dentro do mesmo período o raio atômico não é o mesmo? Porque tem mudança na quantidade de prótons, e essa mudança na quantidade de prótons faz com que as camadas possam se afastar ou se aproximar do núcleo, tornando maior ou menor o raio atômico. Vamos então, alunos, gerar conclusões acerca disso que nós comentamos. Quanto mais para a esquerda está o elemento químico, observe, e quanto mais para baixo está o elemento químico, maior é o raio atômico. Aqui estamos unindo tudo aquilo que foi dito acerca de raio atômico dentro dessa nossa primeira videoaula. Na tabela periódica, o raio atômico aumenta, atenção, da direita para a esquerda e de cima para baixo. É importante que você passe essa regra, esse comentário, essa conclusão para o seu caderno, estudante de química. Agora nós veremos uma definição mais ampla acerca de raio atômico, porque a definição que vimos antes, onde foi afirmado que raio atômico é a distância do núcleo até a camada de valência, é uma visão bem simplificada. Mas por que, professor, uma visão simplificada? Porque, na verdade, aluno, você sabia que a ciência não consegue ainda enxergar onde termina a eletrosfera de um átomo? Então, se a ciência não consegue ainda observar onde termina a camada de valência do átomo, não há como medir diretamente a distância do núcleo até a última camada, porque ainda não se consegue enxergar até onde vai essa última camada eletrônica. Então, na prática, o homem não consegue medir diretamente a distância do núcleo para a última camada, por não conseguir visualizar
onde termina essa eletrosfera? Então, vamos observar para verificarmos a definição ampla, uma molécula diatômica de uma substância simples. Eita, professor, agora complicou o meio de campo, viu? Molécula diatômica de uma substância simples. Não estou conseguindo entender essas expressões. Então, vamos aqui a um dicionário. Em primeiro lugar, molécula, você sabe que é a combinação de átomos. Átomos combinados, molécula. Diatômica, aquela molécula tem 2 átomos combinados. Por isso que eu estou dizendo, observe essa molécula diatômica, ou seja, são átomos combinados, 2 átomos combinados. Agora, professor, por que substância simples? Aluno, substância simples é a combinação de átomos do mesmo elemento químico, ok? Por exemplo, considerando que esse núcleo tem apenas um próton, né? Então, aqui será o núcleo do hidrogênio e aqui o núcleo de outro átomo de hidrogênio. Aluno, substância simples é aquela que tem átomos de um mesmo elemento combinado, ok? Combinados, né? Então, vamos lá. Ora, então temos aqui uma molécula diatômica de substância simples. Ora, então você pode observar a distância do núcleo até o outro núcleo. Você pode observar a distância entre o centro ou os centros dos núcleos dos átomos. Ora, mas a distância do centro de um núcleo até o centro do outro núcleo, essa distância, ela não é o raio atômico. Observe que o raio atômico, ele é a metade da distância entre os núcleos. Então, daqui surge o conceito amplo de raio atômico. O raio atômico é a metade da distância entre os núcleos da molécula diatômica de uma substância simples. Definição ampla acerca do raio atômico. Sendo assim, estudantes de Química, chegamos ao final de mais uma videoaula e eu espero que todos vocês tenham gostado da abertura deste novo tema chamado Propriedades Periódicas dos Elementos Químicos. Esse foi o nosso primeiro vídeo e em seguida teremos o lançamento do segundo vídeo acerca das propriedades periódicas, onde iremos estudar eletropositividade ou caráter metálico. Professor, o que é eletropositividade? Não perca o nosso próximo vídeo. Até lá, estudantes de Química!